Falando agora sobre a implementação do algoritmo de exclusão mútua, o algoritmo que foi utilizado foi centralizado, em que temos um coordenador que libera o lock, sendo esse o ponto de falha único, e clientes que realizam requisições do lock, e o coordenador faz a concessão desse lock, e os clientes após isso, após utilizarem o recurso, realizam a liberação dele. Então, explicando aqui um pouco do código, foi utilizado o RabbitMQ para realizar a comunicação entre o cliente e o Lock Manager. Aqui no código do Lock Manager foi implementado uma exchange do tipo Direct, e através dessa foram implementadas filas, uma fila para o Lock Manager, para ele consumir as mensagens de requisição de pedido do lock, e uma fila para cada cliente. Dessa forma, são utilizados canais exclusivos para cada um do cliente e do Lock Manager. Dessa forma, o cliente, ele, de maneira aqui aleatória, né, através de certos intervalos de tempo, ele faz a requisição do lock, utiliza durante 2 segundos e faz a liberação. É que é feita a comunicação no canal, pedindo o lock, e a liberação do lock após. E o Lock Manager, ele salva sempre uma referência para o, o processo atual que está segurando o lock. E quando ele consegue liberar o lock, ele envia essa mensagem no canal para o cliente. Quando não, ele enfileira novamente no seu canal essa requisição para ela ser a próxima a ser atendida. Então aqui, executando o código, primeiro eu executo o Docker Compose do Lock Manager. Após a criação do container do Lock Manager, todos os clientes são criados. Aqui no arquivo do Dockerfile dos clientes, no arquivo run, são passados parâmetros, passando o nome dos clientes, e dessa forma aqui eu posso, aqui nesse caso, subir 3 containers com clientes, mas eu posso fazer isso com quantos forem necessários. Aqui é mostrado um log do Lock Manager, em que ele mostra que sendo feita a requisição por cada um dos clientes, sendo feita uma negação do lock, sendo feita uma liberação do lock, e esse processo vai sendo feito ao longo do tempo, de maneira que nenhum dos clientes deixa de ser atendido e espera tempo demasiado. Então aqui eu vou mostrar a execução. Basicamente eu tô nas 3 máquinas, na chave das 3 máquinas virtuais, tá? E aí eu rodo aqui, né, a máquina com IP final 0.5. Ela já inicia uma eleição, ela vira líder. Quando eu rodo a máquina com IP 0.6, que é um IP maior, é iniciada uma eleição e ele já vira o líder, tá vendo? A gente consegue ver e o 5 fica reconhecendo ele como líder. Quando eu rodo o server, né, com IP 0.7, que é maior do que o 6, é iniciada uma nova eleição e ele vira o líder e os outros reconhecem ele como líder. Tá? Agora o que eu fiz é basicamente interromper o servidor 7, né, final 0.7, com IP 0.7, que acontece? É iniciada uma nova eleição e aí o 6 vira líder porque ele é maior do que o 5, né? E aí o 5 reconhece ele como líder. Agora eu vou interromper o servidor final 0.6. A gente consegue ver que no 5 é iniciada uma nova eleição e ele vira líder. Tá? Agora eu vou subir o 7, né, o servidor final com IP 0.7. É iniciada uma eleição e ele vira o líder. E o final 0.5 reconhece ele como líder. E agora eu vou subir o servidor 0.6 e é iniciada uma eleição e ele reconhece o 7 como líder. Ele não vira líder, porque o 7 é um IP maior do que o dele. E ele fica reconhecido ele como líder. Falando agora sobre a implementação do relógio lógico de Lamport, vai utilizar esse algoritmo apresentado nos slides de disciplina, em que
a comunicação entre os processos ocorre com o relógio de cada processo estando desincronizado com os outros. Então, dessa forma, a exemplo de como é mostrado no slide, uma mensagem, quando um processo recebe uma mensagem de outro processo com o relógio, quando o relógio está adiantado, ele atualiza o seu relógio para um tempo igual a tempo de chegada da mensagem, mais um. Dessa forma, os processos eles vão se sincronizando. No código que a gente implementou, a gente definiu os IPs das máquinas virtuais, que a gente vai inicializar no Google Cloud. Então, a gente inicia numa thread separada um servidor do gRCP. Nessa função server, ele faz isso, ele cria uma classe, cria a classe do processo Lamport Process, e ele inicia um servidor gRCP. Nessa classe, a gente temos algumas funções que são basicamente incrementar o relógio, atualizar o relógio com base no tempo do relógio recebido, do processo que enviou a mensagem. E temos o Resolve Event, que é para receber a mensagem, e Send Message, utilizamos o gRCP para realizar a comunicação, enviar a mensagem na porta de outro processo. Lá embaixo, agora no código, é mostrado que nós temos os IPs das VMs e, de maneira randômica, esse processo atual, ele vai sempre enviar, através assim, de um período, de uma maneira periódica, né? Ele vai sempre enviar mensagens para outros servidores, de maneira aleatória. Assim a gente vai poder ver melhor, sem precisar controlar essas mensagens. Boa. Agora a gente vai basicamente mostrar isso rodando nas máquinas virtuais, tá? Falta abrir mais uma aqui, ó. A gente basicamente abre os SSHs dela e inicia os servidores, e a gente consegue ver as trocas de mensagem entre elas. Então, cada shell dessa é uma shell de uma máquina virtual que eu já abri. Então, clear aqui. Vou entrar na pasta do projeto. Vou ver qual que é a IP. Então, o dessa shell aqui, ele está no IP final 06. Então, a gente vai executar aqui o nosso server.py. Aí a gente tem que passar alguns parâmetros, que é a frequência, o endereço e o IP atual, né? O atual ele vai só mandar para os outros, né? Vai mandar de forma randômica, por exemplo, no caso do 6 ali que a gente está, ele vai mandar de forma randômica para o 5 ou para o 7, né? Para não mandar para ele mesmo. Então, a gente passa a porta. É, 5551, pode ser. Aí a frequência. Passa 2. E aí o nosso actual IP. Final 06 que a gente viu. Alô, tá ouvindo eu, Caio? Tô ouvindo. Deve ver se tá travando, velho. Depois a gente corta essa parte. Será que dá pra editar depois? Dá, pô. Você deu uma cortada brava aqui. Onde eu tô? Aqui. Aí, rolou várias vezes, ó. Vou apagar aqui. Final 06. Já começou a rodar. Aí, mesma coisa. Agora eu vou fazer a mesma coisa pro outro, né? Então, show. Então, esse aqui tá no IP final 07. Então, vou colocar para rodar, então, o servidor. Vou colocar o que é a porta.
Vamos colocar a frequência. 3 pode ser. E o IP atual, que é final 07. E aqui, a nossa última, ele é o IP 05. Ó, a gente consegue ver que eles estão conseguindo enviar as mensagens, ó. Ele começa a logar, ó, começa a receber mensagem. Vou colocar o outro para rodar que vai dar pra gente ver melhor. Não. Eita, nós. Final 05. Frequência do IP. Ah, tá. Passei um parâmetro incorreto aqui, faltou um S a mais. Actual IP. Aí, pronto. Mas basicamente o que a gente consegue ver, agora estão os 3 servidores rodando, né? E aí cada servidor está mandando uma mensagem IP com o seu relógio, o seu clock, né, para os outros servidores de forma aleatória, como o Caio comentou. E aqui a gente consegue ver, toda vez que ele recebe, né, ele fala, recebeu uma mensagem lógica 15 do endereço 51, né? E aí ele vai acertando os relógios conforme as mensagens. Como ele vai fazendo em um intervalo de tempo que a gente deixou randômico, ele vai demorando, mas ele vai sempre logando, ó. Quando ele recebe a mensagem, ele sempre acerta com o tempo de relógio mais 1.